Você poderia consertar minha caminhonete de graça? Preciso trabalhar. O idoso disse isso para um mecânico que mal tinha dinheiro para comer. O conserto era caríssimo. Mas quando viu a foto dos 3 netos do velhinho, tudo mudou. O que aconteceu depois emocionou milhões. Lucas acordou naquela manhã com o barulho do filho pequeno brincando no quintal dos fundos da oficina. Davi tinha uns 4 anos, cabelo bagunçado, sorriso que iluminava qualquer dia ruim. E dias ruins era o que não faltava ultimamente. A oficina estava caindo aos pedaços. Paredes descascadas, ferramentas enferrujadas, cheiro de óleo velho impregnado em tudo. Mas era o que restava depois que a esposa partiu. Câncer levou ela em 6 meses. Rápido demais. Doloroso demais. Lucas se levantou do colchão fino que improvisou num canto da oficina. Não tinha mais casa. Perdeu tudo pagando tratamento que não funcionou. Agora morava ali mesmo, no meio das ferramentas, com o filho dormindo ao lado dele toda noite. Davi não reclamava. Criança tem essa capacidade de transformar qualquer lugar em aventura. Mas Lucas sabia que aquilo não era vida para uma criança. O sol mal tinha nascido quando Lucas abriu o portão enferrujado da oficina. Precisava trabalhar. 3 meses de aluguel atrasado. O proprietário, um homem chamado Maurício, já tinha deixado claro que a paciência tinha acabado. Despejo era questão de dias. Lucas respirou fundo. Não podia pensar nisso agora. Tinha que focar. Um cliente. Só precisava de um cliente que pagasse bem. Foi quando ouviu o barulho. Motor falhando. Alguém tentando dar partida sem sucesso. Lucas olhou para a rua e viu uma caminhonete velha, vermelha desbotada, parando bem na frente da oficina. Não, na verdade não parou sozinha. Estava sendo empurrada por um homem idoso que mal conseguia andar direito. O velhinho tinha uns 70 e poucos anos, talvez mais. Chapéu de palha velho na cabeça, roupa simples, mãos trêmulas segurando o volante enquanto empurrava o veículo com dificuldade. Lucas correu para ajudar. "Deixa comigo, senhor. Eu empurro." O idoso parou, respirando com dificuldade, suor escorrendo pelo rosto enrugado. "Obrigado, moço. Essa danada não quer ligar mais não." Lucas empurrou a caminhonete para dentro da oficina. O veículo estava em péssimo estado. Lataria amassada, pneus carecas, para-choque torto. Mas o pior foi quando Lucas abriu o capô. Motor completamente fundido, junta queimada, pistão travado, óleo vazando. Aquilo ia custar uma fortuna para consertar. "Qual o problema, moço?" O idoso perguntou, tirando o chapéu e secando o suor. Lucas fechou o capô devagar. "O motor fundiu, senhor. Vai precisar de retífica completa, trocar peças, refazer todo o sistema de arrefecimento." "E quanto fica?" Lucas fez os cálculos mentalmente. Peças, mão de obra, tempo de trabalho. Uns R$2.000 mais ou menos. Talvez um pouco mais. O idoso ficou pálido. Segurou no balcão velho da oficina como se fosse cair. 2.000? É um conserto pesado, senhor. Motor fundido não é brincadeira. O velhinho baixou a cabeça. Lucas percebeu que os ombros dele tremiam. Estava chorando. Tentando esconder, mas chorando. "Senhor, o senhor está bem?" "Moço, eu não tenho esse dinheiro." A voz saiu embargada. "Não tenho nem metade disso." Lucas sentiu o peito apertar. Conhecia aquele desespero. Vivia aquele desespero todo santo dia. "O senhor trabalha com a caminhonete?" "Trabalho. Levo verdura para vender na feira toda semana. É o que sustenta meus 3 netos." "3 netos?" O idoso enxugou os olhos com a manga da camisa. Tirou uma foto amassada da carteira. 3 crianças pequenas, 2 meninos e uma menina, sorrindo para a câmera. Roupas simples, material escolar velho, mas sorriso largo. "Esses são meus tesouros. Sofia, Pedro e Miguel. Os pais deles partiram num acidente uns 2 anos atrás. Eu criei eles desde bebê, mas agora estão comigo de vez." Lucas segurou a foto. Via nos olhos daquelas crianças a mesma inocência que via nos olhos do Davi. Crianças que dependiam de um adulto para sobreviver. Crianças que não tinham culpa de nada. "Sem a caminhonete, moço, eu não consigo trabalhar. Não consigo levar as verduras para a feira. Não consigo sustentar eles." O senhor não tem ninguém que possa emprestar?" O idoso balançou a cabeça. "Não tenho ninguém, moço. Família toda já partiu. Amigos estão na mesma situação que eu.
Procurei banco. Não consegui empréstimo. Já vendi tudo que tinha para vender. Lucas devolveu a foto. Aquele homem estava desesperado. Mais desesperado que o próprio Lucas. Pelo menos Lucas ainda tinha saúde para trabalhar em qualquer coisa. Mas aquele velhinho, com aquela idade, com 3 crianças para criar sozinho. Moço, eu sei que é muita cara de pau o que vou pedir agora. O idoso juntou as mãos como se fosse rezar. Mas você poderia consertar minha caminhonete de graça? Preciso trabalhar. A pergunta caiu como uma bomba no meio da oficina. Lucas ficou paralisado. Consertar de graça? Ele que estava devendo 3 meses de aluguel? Ele que mal tinha dinheiro para comprar comida para o filho? Ele que ia ser despejado em questão de dias? Senhor, eu sei que é difícil, moço. Sei que você também está passando necessidade. Vi suas ferramentas velhas. Vi que você mora aqui com um menino. Mas eu não tenho mais ninguém para recorrer. Se eu não conseguir trabalhar, meus netos vão passar fome de verdade. Lucas olhou para os fundos da oficina. Davi estava brincando com um carrinho velho, fazendo barulho de motor, feliz na imaginação dele. Quanto tempo até Davi passar fome também? Quanto tempo até Lucas não conseguir mais sustentar o próprio filho? Mas aquele velhinho tinha 3 crianças, 3 bocas para alimentar, 3 vidas que dependiam dele. Moço, eu prometo que quando tiver dinheiro eu pago. Pode ser aos poucos, pode ser com verdura da feira, mas eu pago. Só preciso que a caminhonete volte a funcionar. Lucas fechou os olhos. Lembrou da esposa. Nos últimos dias, quando ela já estava muito fraca, segurou a mão dele e disse uma coisa que ele nunca esqueceu. Lucas, promete uma coisa. Promete que sempre vai ajudar quem precisa. Não importa o quanto você esteja sofrendo, sempre tem alguém sofrendo mais. Senhor, qual seu nome? Sebastião. Sebastião Ferreira. Seu Sebastião, eu vou consertar sua caminhonete. Os olhos do idoso se encheram de lágrimas na hora. Vai mesmo, moço? Vou. E não precisa pagar nada. Como assim? De graça, seu Sebastião. Vou consertar de graça. Sebastião agarrou as mãos de Lucas com força. Mãos calejadas, cheias de cicatrizes, mãos de quem trabalhou a vida inteira. Moço, Deus vai te abençoar. Eu não sei nem como agradecer. Não precisa agradecer. Só cuida bem dos seus netos. Sebastião abraçou Lucas ali mesmo, no meio da oficina velha, chorando feito criança. Lucas sentiu o peso daquele abraço. Sentiu o desespero, o alívio, a gratidão. Mas também sentiu o peso da decisão que acabou de tomar. Aquele conserto ia custar o equivalente a 2 meses de trabalho. Peças caras, tempo precioso, esforço gigante. E Lucas não tinha nada disso. Estava quebrado, estava desesperado, estava prestes a perder tudo, mas tinha feito uma promessa para a esposa: sempre ajudar quem precisa. Sebastião saiu da oficina caminhando mais leve, como se um peso tivesse saído das costas. Lucas ficou ali, olhando para a caminhonete velha que acabou de prometer consertar de graça. Davi apareceu nos fundos. Papai, quem era aquele velhinho? Alguém que precisa de ajuda, filho. Você vai ajudar ele? Vou. Igual a mamãe dizia? Lucas pegou o filho no colo. Igual a mamãe dizia. Davi abraçou o pai. Você é o melhor papai do mundo. Lucas olhou para a caminhonete, para as ferramentas velhas, para a oficina que ia perder em dias. Tinha tomado a decisão mais louca da vida, mas tinha certeza que era a decisão certa. Agora precisava trabalhar. Trabalhar muito, porque aquele concerto não ia ser fácil. E o tempo estava contra ele. Lucas trancou o portão da oficina assim que Sebastião saiu. Olhou para a caminhonete velha parada ali no meio e respirou fundo. Sabia o tamanho do buraco que tinha acabado de cavar. Mas não tinha mais volta. Tinha dado sua palavra. Abriu o capô de novo e começou a analisar o estrago com calma. Motor completamente travado. Precisava desmontar tudo, fazer retífica, trocar junta, pistão, válvulas, trabalho de dias, talvez semanas. E o pior, precisava de peças que custavam uma fortuna. Foi até o estoque nos fundos da oficina. Prateleiras velhas cheias de peças usadas, algumas novas que tinha guardado com tanto cuidado. Aquelas peças eram o seguro dele. O plano era vender tudo aos poucos para pagar o aluguel atrasado. Mas agora precisava usar em Sebastião. Lucas pegou as peças uma por uma. Junta nova,
Pistões importados, válvulas que tinha comprado meses atrás pensando em revender. Cada peça representava dinheiro que ele não ia ter. Cada peça era um dia a mais sem poder pagar Maurício. Papai, você vai trabalhar de novo hoje à noite? Lucas se virou. Davi estava parado na porta do depósito, segurando o carrinho velho. Vou sim, filho. Preciso consertar a caminhonete do seu Sebastião. O velhinho que estava aqui? Isso mesmo. Ele vai pagar. A pergunta inocente acertou Lucas como soco no estômago. Não, filho. Ele não tem dinheiro. Então por que você vai consertar? Lucas se ajoelhou na altura do menino. Porque ele precisa trabalhar para sustentar os netinhos dele. 3 crianças pequenas que dependem só dele. Davi pensou por alguns segundos. Igual eu dependo só de você? Igual você depende só de mim. O menino abraçou o pai. Você é muito bom, papai. Igual a mamãe. Lucas sentiu os olhos arderem. Não ia chorar na frente do filho. Não podia mostrar fraqueza. Vai brincar lá fora, tá bom? Papai precisa trabalhar. Davi saiu correndo. Lucas ficou ali, sozinho no depósito velho, segurando peças caras que representavam a última esperança dele. Mas tinha feito uma escolha. Agora tinha que aguentar as consequências. A primeira noite foi brutal. Lucas trabalhou até as 3 da manhã desmontando o motor. Cada parafuso, cada peça, cada detalhe tinha que ser perfeito. Não podia errar. Não tinha dinheiro para comprar mais peças se quebrasse alguma coisa. As mãos dele sangravam de tanto apertar ferramentas velhas que escorregavam. Costas doíam de ficar curvado por horas. Estômago roncava de fome porque tinha dado a última comida para Davi no jantar. Mas Lucas não parava. Não podia parar. Tinha uma promessa para cumprir. No segundo dia, quando o sol nasceu, Lucas ainda estava trabalhando. Tinha conseguido desmontar o motor completamente. Agora precisava fazer a limpeza, polir as peças, preparar tudo para a montagem. Foi quando ouviu a voz conhecida. Bom dia, Lucas. Dona Carmen, a vizinha que tinha uma quitanda do lado da oficina. Mulher de uns 60 anos, coração bom, sempre ajudou Lucas nos momentos mais difíceis. Bom dia, Dona Carmen. Você trabalhou a noite toda de novo? Trabalhei. Ela entrou na oficina carregando uma marmita. Trouxe comida. Sei que você não está comendo direito. Dona Carmen, a senhora não precisa... Aceita logo, menino. Não vou deixar você passar fome enquanto faz caridade para os outros. Lucas pegou a marmita. Arroz, feijão, um pedaço de carne. Comida simples, mas que pareceu banquete naquele momento. Obrigado. Esse concerto é do velhinho que vi ontem? É. Ele vai pagar? Lucas balançou a cabeça. Não tem como pagar. Dona Carmen suspirou. Lucas, você tem um coração de ouro, mas coração de ouro não paga aluguel. Eu sei. Maurício passou aqui ontem. Estava furioso. Disse que se você não pagar até o fim da semana, vai lacrar a oficina com tudo dentro. Lucas sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Fim da semana. Faltavam 3 dias. Ele disse isso? Disse. E estava sério, Lucas. Não era ameaça vazia, não. Eu não tenho o dinheiro, Dona Carmen. Gastei tudo o que tinha em peças para esse concerto. Então para com esse concerto e vende as peças. Paga o homem. Não posso fazer isso. Já comecei. Já dei minha palavra. Dona Carmen colocou a mão no ombro dele. Você é teimoso igual sua esposa era. Ela também não desistia de nada. Lucas sorriu triste. Ela fazia eu prometer que sempre ia ajudar os outros. E você está cumprindo. Mas precisa se ajudar também, menino. Pensa no Davi. Lucas olhou para os fundos onde o filho brincava. Eu penso nele todo dia. Por isso não posso desistir. Preciso que ele veja que o pai dele não quebra a promessa. Dona Carmen balançou a cabeça. Você vai acabar perdendo tudo. Talvez. Mas vou perder fazendo a coisa certa. Ela foi embora deixando Lucas sozinho de novo. Ele comeu a marmita rápido e voltou para o trabalho. Não tinha tempo para pensar em consequências. Tinha motor para montar. A segunda noite foi pior que a primeira. Lucas estava exausto. O corpo gritava pedindo descanso. Mas ele continuou. Montou peça por peça. Ajustou cada detalhe. Conferiu cada medida 3 vezes. Davi acordou no meio da madrugada e veio até a oficina. Papai, você não vai dormir? Não posso dormir agora, filho. Preciso terminar. Você está com a cara cansada.
Estou um pouco cansado, sim. Davi correu até os fundos e voltou segurando o cofrinho dele. Um porquinho de plástico rosa que a mãe tinha dado de presente antes de partir. Toma, papai. O que é isso? Meu dinheiro. Tem moedas aqui. Pode usar para ajudar o velhinho. Lucas sentiu a garganta fechar. O filho oferecendo as economias dele. Moedas que a mãe tinha dado. O tesouro mais precioso que o menino tinha. Filho, eu não posso pegar seu dinheiro. Mas você disse que precisava ajudar as criancinhas do velhinho. Preciso. Então pega. A mamãe dizia que quando a gente ajuda os outros, Deus cuida da gente. Lucas abraçou o filho com força. Chorou ali mesmo, sem conseguir segurar. Chorou de cansaço, de desespero, de orgulho daquele menino incrível que tinha. Você é muito especial, sabia? Igual você, papai. Lucas mandou o filho de volta para a cama. Ficou ali segurando o cofrinho por alguns minutos. Depois colocou de volta no lugar. Não ia pegar o dinheiro da criança, mas a atitude do Davi deu força para continuar. Trabalhou a madrugada toda. Quando o sol nasceu no terceiro dia, o motor estava completamente montado. Lucas deu a partida com mão trêmula. O motor pegou na primeira tentativa. Ronco forte, estável, perfeito. Lucas encostou na caminhonete e fechou os olhos. Tinha conseguido. Conserto completo. Caminhonete funcionando perfeitamente. Mas a que custo? Tinha usado todas as peças valiosas do estoque. Tinha trabalhado 3 dias e 3 noites praticamente sem dormir. Tinha perdido qualquer chance de pagar o aluguel. E Maurício ia aparecer em menos de 24 horas para lacrar a oficina. Lucas ligou para Sebastião. Seu Sebastião, a caminhonete está pronta. A voz do idoso do outro lado da linha estava emocionada. Já, moço, tão rápido? Já. O senhor pode vir buscar. Eu vou aí agora mesmo. Nem acredito que conseguiu. Lucas desligou e sentou no chão da oficina. Corpo doía inteiro, cabeça pesada de tanto cansaço, mãos sangrando, mas tinha cumprido a palavra. Davi apareceu comendo um pedaço de pão velho que Dona Carmen tinha trazido. Conseguiu, papai? Consegui, filho. O velhinho vai ficar feliz? Vai ficar muito feliz. Então valeu a pena? Lucas olhou para o filho, para aqueles olhos inocentes que ainda acreditavam que bondade sempre valia a pena. Valeu, filho. Sempre vale a pena fazer o certo. Mesmo sabendo que em poucas horas ia perder tudo. Mesmo sabendo que o sacrifício tinha sido grande demais. Mesmo sabendo que talvez tivesse tomado a pior decisão financeira da vida. Mas tinha feito a coisa certa. E isso ninguém podia tirar dele. Sebastião chegou na oficina 2 horas depois. Vinha caminhando devagar, apoiado numa bengala velha, mas o rosto dele brilhava de esperança. Lucas estava lavando as mãos quando viu o idoso entrando. Moço, conseguiu mesmo? Consegui, seu Sebastião. A caminhonete está perfeita. O idoso se aproximou do veículo com lágrimas nos olhos. Passou a mão na lataria como se estivesse acariciando um filho. Não acredito mesmo. Pode dar a partida. Sebastião subiu na caminhonete com dificuldade. Girou a chave. O motor pegou na primeira. Ronco forte, estável, poderoso. O idoso começou a chorar ali mesmo, segurando o volante. Moço, você salvou minha vida. Salvou a vida dos meus netos. Lucas sorriu cansado. Só fiz o que precisava ser feito. Quanto eu te devo? Nada, seu Sebastião. Já conversamos sobre isso. Mas, moço, eu não posso aceitar de graça. Deixa eu te pagar com verduras da feira. Toda semana eu trago. Não precisa. Só cuida bem dos seus netos. Sebastião desceu da caminhonete e abraçou Lucas com força. Deus vai te recompensar, moço. Você é um anjo. Não sou anjo, não. Só um homem tentando fazer a coisa certa. Sebastião subiu de novo na caminhonete, acenando pela janela. Vou voltar aqui toda semana para agradecer. Toda semana, ouviu? Pode vir quando quiser, seu Sebastião. A caminhonete saiu da oficina roncando forte. Lucas ficou ali parado, sentindo um misto de orgulho e medo. Tinha cumprido a promessa, mas agora ia pagar o preço. Não demorou muito. Meia hora depois, um carro preto parou na frente da oficina. Maurício desceu acompanhado de 2 homens grandes. Um deles carregava uma pasta. O outro tinha cara de poucos amigos. Lucas! Maurício gritou antes mesmo de entrar. Você tem meu dinheiro? Lucas limpou as mãos no pano. Maurício,
Eu preciso conversar com você. Conversar? Eu não vim aqui para conversar. Vim receber o que é meu. Eu não tenho o dinheiro agora, mas eu posso... Não tem? Maurício deu uma risada seca. Claro que não tem. Estava aqui bancando o santo, consertando o caminhonete de graça. Como você sabe disso? Esse bairro é pequeno, Lucas. Todo mundo sabe de tudo. Você é o idiota que trabalha de graça enquanto deve 3 meses de aluguel. Lucas sentiu a raiva subindo. Eu ajudei um idoso que precisava trabalhar para sustentar 3 netos órfãos. E eu deveria me importar com isso? Maurício se aproximou. Você acha que eu sou banco? Acha que pode morar de graça na minha propriedade? Eu não estou pedindo de graça. Só estou pedindo mais tempo. Tempo? Já dei 3 meses de tempo. Você teve tempo de sobra e escolheu desperdiçar trabalhando de graça. Dona Carmen apareceu na porta da quitanda. Outros vizinhos começaram a se aproximar, curiosos com a discussão. Maurício percebeu a audiência e ficou ainda mais agressivo. Sabe qual é o seu problema, Lucas? Você é um fracassado, um perdedor que quer se sentir importante bancando o bonzinho. Maurício, por favor, abaixa a voz. Abaixar a voz? Por quê? Todo mundo aqui precisa saber que tipo de inquilino você é. Um caloteiro que prefere ajudar estranho do que pagar suas contas. Lucas fechou os punhos. Eu não sou o caloteiro. Não? Então, cadê meu dinheiro? Davi apareceu nos fundos da oficina, assustado com os gritos. Lucas fez sinal para o filho ficar onde estava. Maurício, vamos resolver isso de outro jeito. Posso te pagar em parcelas, posso... Parcelas? Maurício gargalhou. Você realmente acha que eu vou confiar em você de novo? Depois que você desperdiçou tudo para ajudar um velho que nem conhecia? Ele precisava trabalhar. E eu preciso do meu dinheiro. Mas parece que você não entende isso. Parece que você acha que bondade paga a conta. O homem da pasta se aproximou. Senhor Maurício, vamos executar o despejo? Vamos. Quero esse fracassado fora daqui hoje mesmo. Lucas sentiu o mundo desmoronar. Hoje? Maurício, pelo menos me dá até amanhã. Preciso arranjar um lugar para o meu filho dormir. Deveria ter pensado nisso antes de bancar o herói. Dona Carmen se aproximou. Maurício, isso não é certo. O menino é uma criança. E daí? O pai dele é um irresponsável. Foi quando Sebastião apareceu de novo. Tinha esquecido o chapéu na oficina e voltou para buscar. Viu a confusão e entendeu na hora o que estava acontecendo. Moço, o que está havendo aqui? Maurício olhou para o idoso. Ah, você deve ser o velho que o Lucas consertou a caminhonete de graça. Sou sim, senhor. Pois saiba que por causa da sua caminhonete o Lucas vai perder tudo hoje. Sebastião ficou pálido. Como assim? Ele usou o dinheiro do aluguel para consertar seu lixo ambulante. Agora vai ser despejado. Moço, eu não sabia. Sebastião olhou para Lucas desesperado. Você não me contou isso. Não tinha que contar, seu Sebastião. Eu fiz porque quis. Maurício riu mais alto. Vocês ouviram isso? Ele fez porque quis. O imbecil destruiu a própria vida por escolha. Para com isso, Maurício. Lucas explodiu. Você não entende nada. Entendo perfeitamente. Entendo que você é um perdedor que se esconde atrás de bondade falsa. Bondade falsa? Eu trabalhei 3 dias e 3 noites sem parar para ajudar um homem que precisava. E onde isso te levou? Para a sarjeta. Igual todo bonzinho acaba. Sebastião tentou intervir. Senhor, por favor. Isso é culpa minha. Eu pedi ajuda para ele. Maurício empurrou o idoso com a mão. Sai da frente, velho. Isso não é problema seu. Não encosta nele. Lucas avançou, mas os 2 seguranças bloquearam. A discussão estava ficando cada vez mais acalorada. Mais vizinhos se aproximaram. Alguns começaram a filmar com o celular. Uma mulher jovem, que Lucas não conhecia, estava gravando tudo de perto. Olha só. Maurício apontou para a mulher. Está gravando? Ótimo. Grava bem. Grava a cara desse fracassado perdendo tudo porque quis bancar o santo. Maurício, você está sendo cruel demais. Dona Carmen protestou. Cruel? Eu sou o dono dessa propriedade. Eu tenho o direito de despejar quem não paga. Mas o menino não é problema meu. O pai dele que se vire. Lucas sentiu lágrimas de raiva escorrendo. Você é um monstro. Monstro?
Eu sou um empresário. Você é que é um idiota romântico que acha que o mundo funciona com abraços e sorrisos. O oficial de justiça se aproximou. Senhor Maurício, precisamos começar a retirada dos bens. Pode começar. Tira tudo. Ferramentas, peças, tudo. Não! Lucas tentou avançar, mas os seguranças seguraram. Essas ferramentas eram do meu pai. São tudo que tenho. Deveria ter pensado nisso antes. Sebastião caiu de joelhos. Por favor, senhor, eu imploro. Eu posso trabalhar para pagar. Posso trazer verduras. Posso fazer qualquer coisa. Maurício olhou para o idoso no chão com desprezo. Levanta daí, velho. Você é patético. Não fala assim com ele, Lucas gritou. Eu falo como eu quiser. Vocês dois são patéticos. Um velho inútil e um mecânico fracassado que vão morrer pobres. A mulher que estava filmando se aproximou mais. Estava capturando cada palavra, cada expressão, cada momento daquela humilhação pública. Davi saiu correndo dos fundos e abraçou as pernas do pai, chorando. Papai, por que esse homem está gritando com você? Maurício olhou para a criança. Porque seu pai é um idiota, garoto. Aprende com isso. Bondade não paga a conta. Lucas pegou o filho no colo, virando as costas para Maurício. Não queria que Davi visse ele chorando. Podem levar tudo, Lucas disse baixo. Mas não na frente do meu filho. Tarde demais para fazer exigências. Os seguranças começaram a entrar na oficina. Sebastião ficou ali no chão, chorando, sentindo a culpa esmagar. Dona Carmen abraçou o idoso, também chorando. A mulher continuou filmando tudo. Cada lágrima, cada palavra cruel, cada momento daquela injustiça. Maurício saiu da oficina rindo, satisfeito com a humilhação que tinha causado. Vamos embora, deixa os bonzinhos chorando aí. Lucas ficou ali parado, segurando o filho, vendo sua vida inteira sendo destruída. As ferramentas sendo retiradas, o lugar onde morava sendo lacrado. Tudo perdido. Mas o que ninguém ali sabia era que aquela mulher que tinha filmado tudo ia postar o vídeo naquela mesma noite. E que em menos de 24 horas, aquela humilhação ia explodir nas redes sociais. E Maurício ia descobrir que existe algo mais poderoso que dinheiro no mundo moderno. A fúria de milhões de pessoas revoltadas com uma injustiça. A mulher que gravou tudo se chamava Juliana. Era repórter freelancer que morava no bairro e sempre procurava histórias humanas para postar nas redes. Quando ouviu os gritos, pegou o celular e começou a filmar. Não imaginava que tinha acabado de capturar o vídeo mais importante da carreira dela. Naquela mesma noite, Juliana editou as imagens. Colocou legendas nas partes mais impactantes. Maurício gritando, você é um fracassado. Lucas chorando abraçado com o filho. Sebastião de joelhos implorando. E aquela frase que ia marcar tudo. Bondade não paga conta. Ela postou o vídeo às 11 da noite com a legenda. Mecânico bondoso perde tudo após consertar caminhonete de idoso necessitado de graça. Proprietário cruel humilha ele em público. O vídeo tinha 3 minutos e 40 segundos de pura emoção. Em 2 horas tinha 100 mil visualizações. Em 4 horas, 500 mil. Quando o sol nasceu no dia seguinte, o vídeo tinha explodido. 3 milhões de visualizações. E subindo. Lucas não sabia de nada disso. Tinha passado a noite na casa de Dona Carmen, que ofereceu o sofá para ele e Davi dormirem. O menino dormiu agarrado no pai a noite toda. Lucas não conseguiu fechar os olhos. Ficou ali olhando para o teto, pensando onde tinha errado. Se tinha errado. Quando o dia clareou, Dona Carmen entrou na sala com o celular na mão. O rosto dela estava diferente, emocionado. Lucas, você precisa ver uma coisa. O que é? Você está na internet. Como assim? Dona Carmen mostrou o celular. O vídeo da humilhação estava lá, com números absurdos de visualizações. Lucas pegou o aparelho com mão trêmula e começou a ler os comentários. Esse mecânico é um herói. Que monstro esse Maurício. Precisa pagar pelo que fez. Alguém sabe onde eu posso ajudar esse homem? Estou chorando vendo isso. A bondade ainda existe. Maurício merece perder tudo o que tem. Tinha milhares de comentários. Dezenas de milhares. Todos defendendo Lucas. Todos atacando Maurício. Dona Carmen, isso é real? É, menino. O Brasil inteiro está vendo sua história. Lucas sentou no sofá, ainda processando. Não queria fama. Não queria atenção.
Só queria ter feito a coisa certa. Davi acordou esfregando os olhos. Papai, cadê nossa casa? A pergunta partiu o coração de Lucas. A gente vai arrumar outra casa, filho. Mas eu gostava de lá. Eu sei, eu também gostava. O celular de Dona Carmen começou a tocar sem parar. Pessoas querendo saber onde Lucas estava. Repórteres querendo entrevista. Gente oferecendo ajuda. Em poucas horas, o número de visualizações passou de 5 milhões. E não era só o vídeo. A história tinha se espalhado para todos os canais de notícia. Estava em portais grandes, em programas de televisão, em rádios. Lucas tinha virado símbolo nacional de bondade sendo punida. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Maurício acordou para um pesadelo. O celular dele estava explodindo de notificações. Mensagens de ódio, ameaças, xingamentos. Ele abriu as redes sociais e viu sua foto em todo lugar. O homem mais cruel do Brasil, diziam as manchetes. Maurício ligou a televisão. Estava passando reportagem sobre ele no Jornal da Manhã. Empresário humilha mecânico bondoso e causa revolta nacional. Não, não, não! Maurício jogou o controle remoto na parede. O telefone fixo tocou. Era o gerente da empresa dele. Maurício, a gente precisa conversar. Sobre o quê? Sobre o vídeo, sobre a situação. Os clientes estão cancelando contratos. Cancelando? Por quê? Porque ninguém quer fazer negócio com o homem que humilhou um pai de família na frente do filho pequeno. Mas eu só estava cobrando o que é meu. Não importa. A opinião pública virou contra você. Já perdemos 15 contratos hoje de manhã. Maurício desligou na cara do gerente. Respirou fundo tentando controlar o pânico. Mas o telefone voltou a tocar. Era outro cliente cancelando. Depois outro. E outro. Em menos de 6 horas, Maurício tinha perdido metade dos negócios dele. As pessoas não estavam só criticando nas redes. Estavam boicotando. Estavam indo atrás. Estavam destruindo a reputação dele de todas as formas possíveis. Enquanto isso, Juliana conseguiu localizar Lucas na casa de Dona Carmen. Bateu na porta nervosa. Oi, meu nome é Juliana. Eu fui quem gravou o vídeo. Lucas abriu a porta desconfiado. Por que você fez isso? Porque o mundo precisa saber da sua história. Posso entrar? Lucas deixou ela entrar. Juliana se sentou e explicou tudo o que estava acontecendo. O vídeo viral. Os milhões de pessoas defendendo ele. A campanha espontânea que tinha começado para ajudar. As pessoas estão querendo fazer vaquinha para você. Já tem gente oferecendo dinheiro, ferramentas, até oficina nova. Eu não quero dinheiro de ninguém. Lucas disse firme. Por quê? Porque eu não fiz aquilo esperando recompensa. Fiz porque era o certo. Juliana sorriu. É exatamente por isso que todo mundo está do seu lado. Eu só queria que o seu Sebastião pudesse trabalhar. Só isso. E conseguiu. Mas também mostrou para o Brasil inteiro que ainda existe gente boa no mundo. Juliana pediu para fazer uma entrevista rápida. Lucas aceitou, mas fez questão de deixar uma coisa clara. Não quero vingança contra o Maurício. Não quero que ninguém faça nada contra ele. Eu só quero seguir minha vida. A entrevista foi ao ar naquela tarde. E a frase de Lucas se espalhou ainda mais rápido que o vídeo original. Não quero vingança, só quero paz. As pessoas ficaram ainda mais emocionadas. Aquele homem tinha perdido tudo e ainda se recusava a revidar. Tinha sofrido humilhação pública e ainda pedia para não atacarem o agressor. O vídeo da entrevista alcançou 10 milhões de visualizações em poucas horas. Maurício viu tudo de casa, destruído. Cada palavra de Lucas era como soco no estômago. Aquele homem que ele humilhou era 1000 vezes melhor pessoa que ele jamais seria. O telefone de Maurício tocou de novo. Dessa vez era o banco. Senhor Maurício, precisamos conversar sobre seus empréstimos. O que tem? Com a situação atual, precisamos reavaliar os riscos. Seus negócios estão perdendo valor muito rápido. Vocês não podem fazer isso. Podemos sim, está no contrato. Maurício desligou e caiu no sofá. Em menos de um dia, tinha perdido quase tudo. Clientes, contratos, reputação, dinheiro. Tudo por causa de 3 minutos de crueldade que foram filmados. Enquanto isso, em outro canto da cidade, um homem chamado Henrique estava no escritório dele assistindo à entrevista de Lucas pela 5ª vez. Empresário bem-sucedido, dono de rede de oficinas mecânicas, 50 e poucos anos,
sempre focado em trabalho. Mas quando a câmera mostrou Sebastião aparecendo na casa de Dona Carmen para visitar Lucas, Henrique congelou. Aquele rosto, aqueles olhos, aquele jeito de andar. Henrique levantou devagar, chegou perto da televisão, olhou de novo. Não tinha dúvida. Aquele idoso que Lucas tinha ajudado era o pai dele. O pai que ele tinha abandonado há mais de 20 anos. Henrique sentiu as pernas fraquejarem. Sentou de volta na cadeira, mãos tremendo. Pegou o celular e assistiu o vídeo de novo. Pausou no rosto de Sebastião. Era ele. Tinha certeza absoluta. Como não tinha reconhecido antes. Como tinha deixado tanto tempo passar. Henrique assistiu até o final. Viu quando Sebastião apareceu na entrevista também, falando sobre Lucas com lágrimas nos olhos. Aquele moço salvou minha vida e a vida dos meus 3 netos. Trabalhei 3 dias sem parar para ajudar um velho que ele nem conhecia. É o homem mais bondoso que já conheci. 3 netos. Henrique sentiu o peito apertar. Tinha sobrinhos que nunca conheceu. Um pai que abandonou e que agora estava criando netos sozinho. E tudo isso ele só descobriu porque um mecânico desconhecido teve coragem de fazer a coisa certa. Henrique desligou a televisão e ficou ali sentado no escuro do escritório. Tinha construído império, tinha dinheiro, poder, sucesso. Mas tinha perdido a família no meio do caminho. E agora, um mecânico pobre que não tinha nada, tinha mostrado para ele o que realmente importava na vida. Henrique pegou o celular de novo. Pesquisou onde Lucas estava hospedado. Não foi difícil descobrir. A história estava em todo lugar. Ele precisava encontrar aquele mecânico. Precisava agradecer por ter salvado o pai dele. E principalmente precisava de ajuda. Ajuda para ter coragem de fazer o que deveria ter feito há 20 anos. Voltar para casa. Pedir perdão. Reencontrar o pai. Henrique passou a noite inteira sem dormir. Ficou assistindo todos os vídeos sobre Lucas, sobre o pai, lendo cada comentário, cada notícia. Quanto mais via, mais a culpa apertava o peito. 23 anos. Tinha passado 23 anos longe do pai. Saiu de casa ainda jovem depois de uma briga feia. Queria construir a própria vida, fazer fortuna, mostrar que era capaz. E conseguiu. Construiu o império do zero. Mas no meio do caminho, perdeu contato com a família. Tentou ligar algumas vezes nos primeiros anos, mas o pai nunca atendia. Henrique interpretou como rejeição e parou de tentar. Agora descobria que o pai estava criando 3 netos órfãos sozinho, trabalhando até a exaustão vendendo verduras na feira, passando necessidade ao ponto de precisar implorar conserto de graça. E Henrique tinha dinheiro sobrando. Tinha tudo. E o pai não tinha nada. A culpa era insuportável. Quando o dia amanheceu, Henrique tomou banho, vestiu roupa simples e saiu de casa. Precisava encontrar Lucas antes de procurar o pai. Precisava entender a história completa. E, principalmente, precisava de coragem. Coragem que não tinha há 23 anos. Chegou na casa de Dona Carmen por volta das 9 da manhã. Bateu na porta com mão trêmula. A vizinha atendeu desconfiada. Bom dia. A senhora é a Dona Carmen? Sou. Quem é o senhor? Meu nome é Henrique. Eu preciso muito falar com o Lucas. O Lucas não está recebendo visita de imprensa. Não sou imprensa. É algo pessoal. Muito pessoal. Dona Carmen olhou aquele homem de cima a baixo. Roupa cara, relógio que custava mais que a casa dela inteira, mas os olhos dele estavam vermelhos de quem tinha chorado a noite toda. Espera aqui. Ela fechou a porta e foi chamar Lucas. Explicou que tinha um homem querendo falar com ele. Lucas estava cansado de tanta gente aparecendo, mas algo na descrição de Dona Carmen o fez aceitar. Quando abriu a porta e viu Henrique, não reconheceu. Mas Henrique reconheceu Lucas na hora. Era o homem que tinha salvado o pai dele. Lucas, sou eu. O senhor queria falar comigo? Queria. Posso entrar? É algo importante. Lucas hesitou, mas acabou deixando. Henrique entrou e viu Davi brincando no canto da sala. Aquilo apertou ainda mais o coração dele. Uma criança pequena que tinha perdido a casa por causa da bondade do pai. Senhor, eu sei que deve estar cansado de gente aparecendo aqui, Henrique começou. Mas eu não vim por causa do vídeo.
Quer dizer, vim sim, mas não da forma que o senhor imagina. Então por que veio? Henrique respirou fundo. Vim por causa do seu Sebastião. Lucas arregalou os olhos. O senhor conhece ele? Conheço. Ele é meu pai. O silêncio que caiu foi pesado como chumbo. Lucas ficou paralisado olhando para aquele homem bem vestido que acabava de soltar uma bomba daquelas. Seu pai? Como assim seu pai? Sebastião Ferreira é meu pai. Eu saí de casa há 23 anos depois de uma briga. Perdi contato com ele. E só descobri onde ele estava quando vi o vídeo viral. Lucas sentou devagar. O senhor está falando sério? Completamente sério. Eu passei a noite inteira assistindo os vídeos, lendo sobre a história. E quando vi o rosto do meu pai, quase desmaiei. Seu Sebastião nunca mencionou que tinha um filho. Ele provavelmente tem vergonha de mim. Eu o abandonei. Fui embora e nunca mais voltei. Por que não voltou? Henrique baixou a cabeça. Orgulho. Medo. Eu liguei algumas vezes nos primeiros anos e ele nunca atendeu. Achei que não me queria mais. Então parei de tentar e foquei em construir minha vida. E construiu? Construí um império. Tenho dinheiro, negócios, tudo o que sempre quis. Mas não tenho família. Não tenho pai. Não conheço meus sobrinhos. Não tenho nada que realmente importa. Lucas viu lágrimas escorrendo pelo rosto daquele homem. Não eram lágrimas falsas. Era dor verdadeira. O que o senhor quer de mim? Quero que me ajude a ter coragem de voltar. Tenho medo que meu pai me rejeite. Tenho medo de chegar lá e ele fechar a porta na minha cara. Seu Sebastião não parece ser esse tipo de pessoa. Eu sei. Mas eu o machuquei muito. Saí de casa do pior jeito possível. Disse coisas horríveis. Fui egoísta e arrogante. Lucas olhou para aquele homem destruído pela culpa. Via sinceridade nos olhos dele. Via arrependimento real. Por que está me contando isso? Porque você salvou meu pai. Trabalhou 3 dias sem parar para ajudar um homem que nem conhecia. Perdeu tudo por causa disso. E eu, que sou filho dele, não fiz nada. Nem sabia onde ele estava. Nem sabia que ele estava criando netos órfãos sozinho. O senhor não sabia porque estava distante. Não é totalmente sua culpa. É sim. Eu parei de procurar. Parei de tentar. Deixei o orgulho falar mais alto que o amor. Henrique enxugou os olhos com a manga. Lucas, você não me conhece. Não tem motivo para confiar em mim. Mas eu te peço, me ajuda a ter coragem de enfrentar meu pai. Me ajuda a pedir perdão por 23 anos de abandono. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou para Davi brincando. Pensou em como seria se um dia o filho dele o abandonasse por tanto tempo. A dor que Sebastião deve ter sentido todos esses anos. O senhor realmente quer se reconciliar com ele? Mais que tudo na minha vida. Então eu te levo até ele. Mas precisa prometer uma coisa. Qualquer coisa. Não abandona ele de novo. Não importa o que aconteça. Se ele te perdoar, você fica. Cuida dele. Cuida dos seus sobrinhos. Promete isso. Henrique juntou as mãos. Prometo. Dessa vez eu prometo de verdade. Lucas levantou. Então vamos. Agora. Agora? Agora. Antes que você perca a coragem. Henrique respirou fundo. Estava apavorado. Mas sabia que aquele era o momento. Tinha que ser agora ou nunca mais. Eles saíram da casa de Dona Carmen. Lucas pegou emprestado o carro velho dela. Colocou Davi no banco de trás. Henrique sentou no banco do passageiro, mãos tremendo tanto que mal conseguia colocar o cinto. Onde ele mora? Do outro lado da cidade. Num bairro simples, casa pequena. O trajeto foi tenso. Henrique não conseguia parar de se mexer. Tentava ensaiar o que ia dizer, mas as palavras não saíam. Como pedir perdão por 23 anos de ausência? Como explicar o abandono? Quando chegaram perto da casa, Henrique pediu para Lucas parar o carro. Eu não sei se consigo. Consegue sim. Seu pai merece essa chance, e o senhor também. E se ele me odiar? Ele não odeia. Eu vi os olhos dele quando falou sobre os netos. São os mesmos olhos de quem ainda guarda amor para dar. Henrique respirou fundo mais uma vez. Está bem, vamos. Lucas estacionou na frente de uma casa pequena, pintada de azul desbotado. Tinha um quintal simples com algumas plantas. A caminhonete vermelha que Lucas tinha consertado estava parada na garagem. É aqui? É aqui.
Henrique olhou para aquela casa e sentiu o peito apertar. O pai dele morava ali, em lugar tão simples, enquanto ele morava em mansão do outro lado da cidade. Lucas desceu do carro. Henrique desceu também, pernas bambas. Davi ficou no banco de trás brincando com o carrinho. Quer que eu vá com você ou prefere ir sozinho? Vem comigo, por favor. Eles caminharam até a porta. Lucas bateu. Ouviram barulho de crianças dentro de casa. Vozes alegres, risadas. Depois, passos lentos se aproximando. A porta se abriu. Sebastião apareceu. Viu Lucas primeiro e sorriu. Moço, que surpresa boa! Mas quando seus olhos se moveram para o lado e viram Henrique, o sorriso congelou. O tempo parou. Pai e filho se olharam pela primeira vez em 23 anos. E nenhum dos dois conseguiu dizer uma palavra sequer. Sebastião ficou parado na porta, mão ainda segurando a maçaneta. Os olhos dele se encheram de lágrimas na hora. 23 anos. 23 anos olhando para aquele rosto só em fotografias antigas. E agora estava ali, na frente dele, real. Henrique. A voz saiu fraca, tremida. Henrique não conseguiu responder. A garganta tinha fechado. Apenas acenou com a cabeça, lágrimas já escorrendo. Lucas deu um passo para trás, sentindo que aquele momento era só dos dois. Mas Sebastião o segurou pelo braço. Não, moço. Fica, por favor. Seu Sebastião, isso é entre vocês. Fica, eu preciso de alguém aqui. Henrique deu um passo à frente. As pernas tremiam tanto que ele mal se segurava em pé. Pai. A palavra saiu como sussurro, mas atingiu Sebastião como um grito. Pai. Há quanto tempo não ouvia o filho chamar ele assim? Como você me achou? Pela internet, pelo vídeo do Lucas ajudando o senhor. Sebastião olhou para Lucas confuso. Que vídeo? A história viralizou, seu Sebastião. O Brasil inteiro viu quando me despejaram por ter consertado sua caminhonete. Sebastião levou a mão ao peito. Por minha causa? Não foi culpa sua. Foi escolha minha. Henrique se aproximou mais um passo. Pai, eu preciso falar com o senhor. Preciso pedir perdão. Perdão? Sebastião deu uma risada amarga. Perdão por quê? Por ter me abandonado 23 anos atrás? Por nunca mais ter dado notícia? Por ter sumido como se eu fosse nada? A voz de Sebastião saiu mais dura que ele queria. A dor estava falando. Eu sei que não tenho desculpa. Não tem mesmo. Você saiu daqui dizendo que eu era um fracassado, que nunca ia ser nada na vida igual a mim. Lembra disso? Henrique baixou a cabeça. Lembro de cada palavra. E me arrependo de todas elas. Arrependimento agora é fácil. Difícil era ter voltado antes. Eu tentei ligar, pai. Nos primeiros anos eu ligava, mas o senhor nunca atendia. Porque estava trabalhando, porque estava tentando sobreviver depois que você foi embora e levou metade do dinheiro que a gente tinha guardado. Henrique sentiu as pernas quase cederem. Eu não sabia que o senhor estava passando tão mal. Claro que não sabia. Não sabia porque não quis saber. Parou de ligar depois de uns 3 meses e nunca mais apareceu. Lucas viu que a situação estava ficando tensa demais. Seu Sebastião, talvez seja melhor. Não, moço. Deixa eu falar. Esse menino precisa ouvir. Sebastião apontou para Henrique com o dedo trêmulo. Você construiu seu império, não foi? Ficou rico? Conseguiu tudo o que queria? Consegui. Mas perdi o que realmente importava. E o que importava? O senhor, pai. A família. Eu perdi tudo isso. Perdeu porque escolheu perder. Ninguém te expulsou daqui. Eu sei. Eu sei que fui egoísta, arrogante, ingrato. Eu sei de tudo isso. Henrique caiu de joelhos ali mesmo na porta. Eu sei que fui o pior filho do mundo. Sei que machuquei o senhor de um jeito que não tem como consertar. Mas eu vim aqui implorar uma chance. Uma única chance de fazer diferente. Sebastião ficou olhando o filho de joelhos. Parte dele queria abraçar na hora. Mas outra parte, a parte que tinha sofrido sozinho por tantos anos, ainda doía demais. Levanta daí. Não levanto até o senhor me ouvir. Eu estou ouvindo. Então deixa eu explicar por que fui embora. Sebastião cruzou os braços. Explica. Henrique respirou fundo. Eu tinha vergonha, pai. Vergonha de ser pobre. Vergonha de ver o senhor trabalhando até a exaustão e mal conseguindo pagar as contas. Vergonha de não ter as coisas que os outros meninos tinham. E você acha que eu não tinha vergonha também?
Acha que eu não sofria por não conseguir dar mais para você? Eu sei disso agora, mas naquela época eu era um moleque idiota que só pensava em mim. E quando deixou de ser idiota? Quando ficou rico? Não, deixei de ser idiota hoje. Quando vi o vídeo do Lucas perdendo tudo para ajudar o Senhor. Quando vi que um estranho fez pelo Senhor o que eu deveria ter feito. Lucas sentiu um aperto no peito. Não esperava ser mencionado naquele momento. Sebastião olhou para Lucas, depois para Henrique. Esse moço aqui trabalhou 3 dias sem parar para consertar minha caminhonete. Perdeu a casa dele, perdeu tudo. E não conhecia eu de lugar nenhum. Você, que é meu filho, ficou 23 anos sem dar notícia. Eu sei, pai. E vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Foi quando vozes de crianças vieram de dentro da casa. Vovô, quem está aí? Sofia apareceu primeiro. Menina de uns 9 anos, cabelo preso em rabo de cavalo, olhos curiosos. Atrás dela vieram Pedro, uns 7 anos, e Miguel, o caçula de 5. Vovô, você está chorando? Sebastião enxugou os olhos rapidamente. Não estou não, minha filha. Sofia olhou para Henrique de joelhos. Quem é esse senhor? Sebastião hesitou. Como explicar para os netos que aquele homem era tio deles? Um tio que nunca tinham visto na vida? Esse é o Henrique. Tio Henrique? Pedro perguntou. O tio que o senhor falou que mora longe? Henrique olhou para o pai surpreso. O senhor falou dele sobre mim? Falei. Sempre falei. Mesmo quando você não dava notícia, eu contava para eles que tinham um tio. As lágrimas de Henrique caíram ainda mais fortes. O senhor nunca desistiu de mim. Não desisti, mas sofri. Sofri muito. Miguel, o menor, se aproximou de Henrique. Por que você está de joelhos, tio? Porque estou pedindo perdão para o vovô de vocês. Perdão por quê? Por ter sido um filho ruim. Por ter abandonado ele. Sofia franziu a testa. Mas vovô sempre disse que você ia voltar um dia. Henrique olhou para Sebastião. Disse mesmo? Disse. Toda noite antes de dormir, as crianças perguntavam quando o tio ia aparecer. E eu dizia que um dia você ia voltar. Mesmo depois de tanto tempo? Mesmo depois de tanto tempo. Porque você é meu filho. E filho a gente nunca desiste. A frase quebrou as últimas defesas de Henrique. Ele desabou a chorar ali mesmo, de joelhos no chão, o corpo inteiro tremendo. Eu não mereço esse perdão, pai. Não mereço. Ninguém merece perdão. A gente recebe quando se arrepende de verdade. Eu me arrependo. Me arrependo tanto que dói. Sebastião olhou para os netos. Crianças, entrem um pouco. Vovô precisa conversar com o tio. Mas vovô... Entra, Sofia. Leva seus irmãos. As 3 crianças entraram, mas ficaram espiando pela janela. Lucas também deu mais um passo para trás, dando espaço. Sebastião se aproximou do filho. Levanta. Não levanto até o Senhor me perdoar. Eu já te perdoei. Henrique levantou os olhos incrédulo. Como assim? Te perdoei no dia que você foi embora. Fiquei com raiva. Fiquei triste, sofri, mas nunca deixei de te amar. E amor verdadeiro perdoa sempre. Henrique levantou devagar. Pai e filho ficaram frente a frente pela primeira vez em mais de 2 décadas. Eu não sei nem o que dizer. Então não diz nada. Só abraça seu pai. Henrique abraçou Sebastião com força, e os dois desabaram a chorar. Lucas virou o rosto, emocionado demais com aquela cena. As 3 crianças saíram correndo da casa e abraçaram os dois também. Vovô, o tio vai ficar aqui agora? Sebastião olhou para Henrique. Vai, vou, se o senhor me aceitar de volta. Sempre te aceitei. Você que estava longe. Miguel puxou a calça de Henrique. Tio, você é rico mesmo? Henrique riu no meio das lágrimas. Sou. Então você vai ajudar o vovô? Vou ajudar o vovô, vocês, e vou compensar todos os anos que fiquei longe. Sofia olhou para Lucas. E o moço ali? Quem é? Sebastião se virou. Esse é Lucas. O homem mais bondoso que eu já conheci na vida. Foi ele que consertou a caminhonete do vovô de graça e perdeu tudo por isso. Pedro arregalou os olhos. Perdeu tudo? Perdeu a casa, perdeu a oficina, tudo. Miguel soltou a mão de Henrique e correu até Lucas. Obrigado por ajudar meu vovô. Lucas se ajoelhou e abraçou a criança. Foi um prazer, pequeno.
Henrique se aproximou de Lucas. Eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Você não só salvou meu pai, você me mostrou que tipo de homem eu deveria ter sido. Eu só fiz o que achei certo. E por isso vou fazer o que é certo também. Quero que você seja meu sócio. Vamos abrir uma oficina juntos. Vamos ajudar pessoas igual você ajudou meu pai. Não precisa fazer isso. Preciso sim. Não por gratidão, mas porque quero aprender com você. Quero que você me ensine a ser um homem melhor. Lucas olhou para aquele empresário destruído pela emoção e viu sinceridade real. Então aceito. Sebastião juntou Lucas e Henrique num abraço. Vocês dois me devolveram a esperança. Um consertando minha caminhonete, outro voltando para casa. As crianças se juntaram no abraço também. E naquele momento, ali na porta daquela casa simples, 5 vidas estavam sendo transformadas por uma única coisa: amor. Amor verdadeiro que perdoa, que acolhe, que transforma. 6 meses haviam passado desde aquele reencontro emocionante na porta da casa de Sebastião. 6 meses que mudaram completamente a vida de todo mundo envolvido naquela história. Lucas estava parado na frente de uma oficina enorme, moderna, com uma placa brilhante na entrada. Oficina Recomeço Solidário, Lucas e o Henrique. O prédio era grande, limpo, cheio de equipamentos novos, mas o mais importante estava escrito numa placa menor ao lado. Todo sábado, concertos gratuitos para quem precisa. Henrique apareceu ao lado dele. Nervoso para a inauguração? Um pouco. Nunca pensei que ia chegar aqui. Você merece, Lucas, mais que qualquer pessoa que eu conheço. Davi veio correndo dos fundos. Agora com 5 anos, mais esperto, mais falante. Papai, tem um monte de gente chegando. Lucas olhou para a rua. Dezenas de pessoas caminhando em direção à oficina. Vizinhos, clientes, gente que tinha visto a história viralizar. E no meio da multidão, Sebastião vinha caminhando devagar com os 3 netos ao lado. Sofia, Pedro e Miguel correram até Lucas assim que chegaram perto. Tio Lucas, vovô disse que hoje é dia especial. É sim, Sofia, muito especial. Sebastião abraçou Lucas com força. Moço, olha só o que você construiu. Sua esposa lá de cima deve estar orgulhosa. Lucas sentiu os olhos arderem. Espero que sim, seu Sebastião. Tenho certeza. Você cumpriu a promessa que fez para ela. Continuou ajudando os outros mesmo quando não tinha nada. Dona Carmen chegou logo depois trazendo marmitas para todo mundo. Não ia perder essa inauguração por nada. Juliana, a repórter que havia filmado tudo, apareceu com câmera na mão. Lucas, posso fazer uma cobertura da inauguração? Pode, mas sem exagero. Prometo. Só quero mostrar que histórias boas têm finais felizes. As pessoas continuaram chegando. Mecânicos jovens que Henrique tinha contratado, todos ansiosos para aprender com Lucas. Clientes que queriam conhecer o homem que tinha virado símbolo nacional de bondade. E então um carro velho parou na frente da oficina. Um homem desceu devagar. Roupas simples, aparência cansada, rosto marcado pelo sofrimento. Era Maurício. O silêncio foi imediato. Todo mundo reconheceu ele na hora. O homem que tinha humilhado Lucas publicamente. O vilão da história. Lucas sentiu o corpo ficar tenso. Henrique deu um passo à frente, protetor. Mas Maurício levantou as mãos em sinal de paz. Lucas, eu sei que não tenho direito de estar aqui. Sei que sou a última pessoa que você quer ver hoje. Então por que veio? Para pedir perdão, publicamente. Na frente de todo mundo, a multidão começou a murmurar. Alguns já pegando o celular para filmar. Maurício se aproximou mais. Lucas viu que ele estava diferente. Mais magro, com olheiras profundas, aparência de quem tinha perdido tudo. Lucas, eu perdi tudo nos últimos 6 meses. Perdi meus negócios, perdi meus clientes, perdi meu dinheiro. Mas pior que tudo isso, perdi meu caráter. E foi você quem me mostrou isso. Eu não fiz nada. Fez sim. Você me mostrou que eu tinha virado um monstro. Um homem que colocava dinheiro acima de tudo. Um homem que humilhava os outros para se sentir superior. Lucas não disse nada, apenas ouviu. Eu vim aqui não para pedir emprego, não para pedir dinheiro. Vim para pedir perdão e para dizer que você tinha razão. Bondade vale mais que qualquer coisa. Maurício se ajoelhou ali mesmo na frente de todo mundo.
Me perdoa, Lucas. Por favor. A multidão ficou em silêncio absoluto, todos esperando para ver o que Lucas ia fazer. Foi quando Davi se soltou da mão do pai e caminhou até Maurício. O menino ficou parado na frente dele, olhando nos olhos. Você foi mal com o meu papai. Fui, e me arrependo muito. Mas a mamãe dizia uma coisa para mim antes de ir embora. O que ela dizia? Ela dizia que todo mundo merece uma segunda chance. Porque todo mundo erra, mas nem todo mundo tem coragem de pedir perdão. As palavras de uma criança de 5 anos calaram a multidão inteira. Maurício desabou a chorar ali mesmo, ajoelhado no chão. Lucas se aproximou do filho. Davi, você acha que eu devo perdoar ele? Acho, papai. A mamãe ia querer que você perdoasse. Lucas olhou para Maurício. Viu um homem destruído, arrependido de verdade. Um homem que tinha aprendido a lição mais dura da vida. Levanta, Maurício. Lucas, Levanta. Ninguém precisa ficar de joelhos aqui. Maurício levantou tremendo. Lucas estendeu a mão. Eu te perdoo. Você me perdoa? Perdoo, mas com uma condição. Qualquer condição. Você vai trabalhar aqui comigo, não como sócio, como mecânico simples. Vai aprender a suar, a trabalhar duro, a ajudar os outros. Maurício agarrou a mão de Lucas com força. Aceito. Aceito qualquer coisa. A multidão explodiu em aplausos. Juliana filmava tudo com lágrimas escorrendo. Dona Carmen chorava abraçada em Sebastião. Henrique colocou a mão no ombro de Lucas orgulhoso. Você é incrível, Lucas. Não sou, só estou fazendo o que minha esposa me ensinou. Davi puxou a calça do pai. Papai, a mamãe está vendo tudo isso? Lucas pegou o filho no colo. Está sim, meu amor. E está muito orgulhosa de você. De mim? Por quê? Porque você deu a lição que todo mundo precisava ouvir. Que todo mundo merece uma segunda chance. A inauguração começou oficialmente. Henrique fez um discurso emocionado sobre como Lucas tinha transformado não só a vida dele, mas de centenas de pessoas que viram aquela história. 6 meses atrás, um mecânico simples tomou a decisão mais corajosa da vida dele. Decidiu ajudar um idoso necessitado mesmo sem ter nada. E essa decisão mudou tudo. Mudou minha vida. Mudou a vida do meu pai. Mudou a vida de milhões de pessoas que viram o vídeo e decidiram ser mais bondosas. Sebastião subiu para falar também. Esse moço aqui salvou minha vida. Mas fez mais que isso. Ele me devolveu meu filho. Me mostrou que ainda existe gente boa no mundo. E me ensinou que bondade sempre vale a pena. Quando Lucas foi chamado para falar, ele pegou Davi no colo e subiu no pequeno palco improvisado. Eu não sou herói. Não fiz nada de especial. Só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Ajudei quem precisava. Mas o que aconteceu depois me mostrou uma coisa importante. A bondade se multiplica. Quando você ajuda uma pessoa, você não está ajudando só ela. Está inspirando dezenas, centenas, milhares de outras pessoas a fazerem o mesmo. Lucas olhou para a multidão. Nos últimos 6 meses, eu recebi mensagens de todo o Brasil. Pessoas contando que viram minha história e decidiram ajudar alguém. Mecânicos oferecendo consertos gratuitos, médicos atendendo de graça, professores dando aulas sem cobrar. A bondade virou corrente. A multidão estava em silêncio absoluto, pendurando em cada palavra. E sabe o que é mais bonito? Essa corrente não para. Cada pessoa que ajuda a outra está plantando uma semente. E essa semente vai crescer e gerar mais bondade. É assim que a gente muda o mundo. Não com grandes gestos, mas com pequenas atitudes todos os dias. Lucas apontou para Maurício. Esse homem aqui me humilhou. Me fez perder tudo. Mas hoje eu o perdoei. Porque guardar mágoa não muda nada. Perdoar e dar uma segunda chance pode mudar tudo. Maurício chorava no meio da multidão. Minha esposa me fez prometer antes de partir que eu sempre ia ajudar os outros. E eu prometi. Mas agora eu faço um pedido para vocês. Prometam que vão fazer o mesmo. Prometam que quando virem alguém precisando de ajuda, vão ajudar. Mesmo que custe algo. Mesmo que seja difícil. Davi puxou o microfone. E lembrem que todo mundo merece uma segunda chance. A multidão explodiu em aplausos e lágrimas. Pessoas abraçando umas às outras. Estranhos se tornando amigos. Maurício sendo abraçado por Sebastião. Henrique chorando abraçado com o pai e os sobrinhos. Juliana filmou tudo.
E aquele vídeo da inauguração viralizou tanto quanto o primeiro. 15 milhões de visualizações em 2 dias. Comentários emocionados. Pessoas do mundo inteiro sendo impactadas. A oficina Recomeço Solidário se tornou modelo. Outras oficinas pelo Brasil criaram seus próprios sábados solidários. A corrente de bondade que Lucas tinha iniciado se espalhou por todo o país. E enquanto Lucas trabalhava todos os dias ao lado de Henrique, Maurício, Sebastião e os novos mecânicos, ele olhava para a foto da esposa que tinha colocado na parede da oficina. Consegui, meu amor. Consegui manter a promessa. E vou continuar mantendo. Davi apareceu ao lado. Papai, você está falando com a mamãe? Estou, filho. O que ela está dizendo? Lucas sorriu. Está dizendo que está orgulhosa. De mim. E principalmente de você. Por que de mim? Porque você mostrou para todo mundo que até uma criança pode ensinar grandes lições. Davi abraçou o pai. Eu aprendi com você e com a mamãe. E agora o mundo inteiro aprendeu com a gente. O sol se pôs naquele dia de inauguração. Mas a luz da bondade que Lucas tinha acendido continuou brilhando. Não só naquela oficina, mas em milhares de corações pelo Brasil inteiro. Porque bondade não morre, bondade se multiplica. E quando você planta uma semente de amor, ela cresce e transforma o mundo.